TV Assembleia. Informação com credibilidade. Olá, muito bom dia para você. Bom dia, sexta-feira, 1º de dezembro. Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Quais os avanços no tratamento, diagnóstico e prevenção? A audiência pública discute regulamentação do trabalho de motorista de ambulância. Sessão solene presta homenagem aos profissionais que trabalham com doação de órgãos. Veja os destaques da CCJ e da sessão ordinária. Esses e outros assuntos você vê agora. Aqui, no Bom Dia Assembleia. Tramita na Assembleia projeto de autoria da Governadoria do Estado que propõe a apuração de dívida ativa da Agrodefesa. A dívida é composta principalmente por multas de outros créditos tributários que constituem a receita própria da Agrodefesa e que não foram pagos dentro dos prazos legais. Vale destacar que a entidade está obrigada a efetuar a cobrança desses créditos conforme Lei de Responsabilidade Fiscal. Motoristas de ambulância cobram regulamentação da profissão em audiência pública. A iniciativa foi do deputado Virmondes Cruvinel. O deputado Virmondes Cruvinel promoveu a audiência pública com o propósito de discutir problemas relacionados à rotina de trabalho dos motoristas de ambulâncias. Conforme o parlamentar, as situações que precisam ser discutidas com todos os envolvidos. Nós sabemos hoje que é uma preocupação muito grande com relação à saúde pública e esse é um papel também aqui do dever do Estado em parceria com a sociedade civil organizada. Especificamente nós estamos discutindo essa questão dos condutores de ambulância, que fazem um belo trabalho importante em todo o estado de Goiás. Nós sabemos que nesse momento talvez do risco de vida, da dificuldade de uma doença grave, onde que há essa possibilidade e a responsabilidade desses condutores. E nós queremos com esse espaço, esse diálogo, uma audiência pública, despertar as autoridades públicas e também a sociedade civil sobre a importância desses profissionais e principalmente também nesse compromisso que todos devem ter em defender uma saúde pública de qualidade no estado de Goiás e no Brasil. Para o motorista de ambulância Augusto Divino, a precariedade dos veículos é motivo de preocupação. A nossa realidade hoje é de total precariedade, né, do serviço. As ambulâncias que hoje circulam na cidade, como todos podem ver, são ambulâncias que já não têm mais a mínima condição de trabalho, que coloca em risco tanto a vida do condutor como a vida de pacientes, e também, né, de terceiros que podem se envolver nesses acidentes. De acordo com o presidente da Associação Nacional dos Condutores de Ambulância, Alex Douglas, existem situações que precisam ser resolvidas de maneira emergencial, pois trazem risco aos servidores e aos pacientes. O que os trabalhadores estão reivindicando são condições melhores para se trabalhar, uma fiscalização efetiva, que os profissionais sejam qualificados, capacitados tecnicamente, né, dentro desse setor, né, de transporte de ambulância, né. Durante o evento, o deputado Virmondes Cruvinel aproveitou o momento para entregar certificados a algumas personalidades, em agradecimento pelos relevantes serviços prestados à sociedade goiana. A Assembleia firmou convênio de cooperação técnica com a Faculdade Sul-Americana, FASAM, para oferecer atividades de capacitação profissional aos servidores. A faculdade irá conceder desconto de 15% nos valores das mensalidades nos cursos de pós-graduação, graduação e sequenciais. Profissionais que trabalham com doação de órgãos são homenageados. A proposta foi do deputado Lívio Luciano. Daniele Paim, uma jovem consciente sobre a importância da doação de órgãos. Há 12 anos, perdeu o irmão. A família, em meio a tanta dor, resolveu abençoar outra vida doando os órgãos do irmão. É um ato de amor muito grande, que a gente doa praticamente a vida de alguém que você ama. Num momento muito difícil, você é abordado para saber se você vai doar ou não. E você ainda está naquela situação de que ainda não recebeu ainda, não acreditou na morte ainda cerebral, até que você resolve aceitar esse ato e
concordar com as questões e desligar os aparelhos, né? E com a intenção de potencializar a doação de órgãos em Goiás, foi realizada uma sessão solene em homenagem aos profissionais que atuam na área. Nós estamos conseguindo um número expressivo de doações por esclarecimento da família. Isso nós julgamos importante, esse trabalho que tem sido feito em equipe lá dentro do GOL. Inicialmente fica a nossa gratidão por cada doador, por cada família que nesse momento de dor optou pela doação e por um trabalho de muitos anos, né? Desde que o Banco de Olhos foi implantado, desde que começou-se a fazer transplantes no estado de Goiás. A fila já teve espera de quase 2 anos e para a gente, assim, a toda a equipe, né, tanto a equipe do Banco de Olhos, os funcionários que trabalham na captação, na conversa com a família e para a população em geral. Acho que para quem recebe, a satisfação maior para quem necessita da córnea, já chegou a esperar por tanto tempo. E para a família que conseguiu, para a família dos doadores que conseguiu ter esse desprendimento de ver na doação uma possibilidade de ajudar outra pessoa. Mas é uma satisfação muito grande porque é uma luta muito grande. O fato da gente poder hoje, um paciente que entra com uma deficiência visual por problemas de córnea e fazer o transplante com 1 semana, isso é muito importante. Para ele poder voltar na sociedade, para ele poder trabalhar, para ele poder cuidar da vida dele. Então, assim, é uma coisa maravilhosa, a gente poder passar isso para ele e dar essa esperança dele ter uma qualidade de vida melhor. É muito bom. A sessão solene, que homenageou mais de 40 profissionais que atuam na área de doação de órgãos, foi proposta pelo deputado Lívio Luciano. O que nós estamos aqui através dessa sessão é buscar sensibilizar e estimular as famílias a estarem pensando nesse aspecto, que através de uma vida que se foi, muitas outras vidas estarão existindo em função de um ou outro órgão que é doado, né, da pessoa que teve morte encefálica e, consequentemente, depois a sua morte fatal. O desembargador Gilberto Marques Filho, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, entregou ao presidente da Assembleia, José Witt, o projeto de lei para a reestruturação dos serviços extrajudiciais. A pretensão é criar 40 novos cartórios extrajudiciais, além de desmembrar algumas serventias já existentes. A proposta atende a determinações do Conselho Nacional de Justiça. Profissionais da educação recebem reconhecimento em sessão especial realizada aqui na Assembleia. Foram mais de 40 homenageados. Educar com amor e colher frutos satisfatórios. Foi o que afirmou a professora Márcia durante solenidade em homenagem aos coordenadores regionais da Educação Estadual de Goiás. Fizemos tudo em prol de uma educação de qualidade, em prol de uma educação com equidade. E nós acreditamos que essa homenagem para nós é um reconhecimento. Estamos muito honrados por receber essa homenagem. Isso é uma gestão na veia e, assim, um final de ano feliz, né, por essa homenagem. Que a gente, na verdade, a gente passa por muitos percalços e a gente receber essa homenagem é o que significa que o trabalho nosso realmente tem tido valor, né, e está tendo reconhecimento pelo que a gente tem feito nas nossas regionais de educação. No evento, a secretária Raquel Teixeira destacou o trabalho realizado por meio dos coordenadores e as conquistas recebidas na área da educação em Goiás. Entre elas, o excelente desempenho no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A secretaria, o sistema educacional passou pela avaliação externa da Prova Brasil, do SAEB, que é o que compõe o IDEB, que será publicado, divulgado o ano que vem. As escolas, as regionais todas estão muito felizes, acham que se saíram muito bem. A gente espera ser o primeiro lugar no IDEB mais uma vez, o ano que vem. A sessão especial extraordinária, em homenagem aos coordenadores regionais da educação, foi proposta pelo deputado Jean Carlo, do PHS. A educação é a base do futuro dos nossos jovens. Com a educação, ela transforma a vida das pessoas, ela dá oportunidade aos desiguais de competir de forma igual.
O nosso estado, o governador Marconi, o Zé Elton, tem investido muito na educação. Essa é uma singela homenagem que essa casa presta aos nossos educadores, que presta aos nossos coordenadores regionais. A sessão especial foi presidida pelo deputado Hélio de Souza e contou com a participação dos deputados Carlos Cabral e Lissauer Vieira. Bom, e aqui no estúdio do Bom Dia Assembleia, a gente recebe o médico infectologista Boaventura Braz Queiroz, que já foi inclusive diretor do HDT, o Hospital de Doenças Tropicais, salvo engano aí por 13 anos, foi diretor, já concedeu N entrevistas sobre doenças sexualmente transmitíveis, já falou muito sobre AIDS, enfim, chegamos agora a mais um 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Hoje se fala muito que tem os coquetéis, tem os medicamentos, que a AIDS num tempo passado era letal. O que se pode dizer em 2017? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Murilo, bom dia, Sara. Bem, sem dúvida nenhuma, hoje nós estamos num cenário muito diferente do início da década de 90, onde nós, quando fazíamos um diagnóstico de paciente portador do HIV, além da gente não ter tanto conhecimento sobre a evolução da doença, nós não tínhamos medicamento praticamente nenhum no início de 90. E era quase uma sentença de morte, né? A gente, quando se deparava com o portador de HIV, independente da situação clínica que ele estivesse, a gente estava acreditando que estava dando um atestado para o paciente e a gente tinha que prepará-lo para viver os melhores momentos da vida dele no menor tempo possível. Ou seja, não havia como estimular a um planejamento para o futuro, né? Eu chamo isso que, assim, bem de forma informal, que nós tivemos 3 fases importantes, assim, bem marcadas na AIDS, no acompanhamento dos pacientes portadores de HIV. Foi a primeira fase, que era a fase do Cazuza, onde o estigma do Cazuza todo mundo tem na cabeça, né? Seja por ter vivido aquela época, seja posteriormente, onde fazíamos o diagnóstico e não tínhamos o que fazer para o paciente, né? Ou seja, aquilo que nós tivemos a oportunidade, infelizmente, de ver ocorrendo com Cazuza, ou seja, ver a pessoa com a doença e, infelizmente, não ter nenhuma medicação adequada, mesmo que ele já tenha, quando naquela época começou a usar a ZT, que não segura ninguém uma única droga para o HIV, né? Posteriormente, nós temos uma segunda fase, que foi de 96 até 2000, onde que eu também informalmente falo que era a fase do Renato Russo. Nós tínhamos inúmeras drogas já, drogas muito potentes, porém com efeitos colaterais muito importantes que os pacientes muitas vezes não suportavam o uso. E a partir de 2000, nós, além de ser um coquetel com 3 drogas, nós tivemos uma associação cada vez com menos efeitos colaterais e é o que nós estamos vivendo hoje, nesses últimos 15 anos, que são pacientes que levam a vida, que têm seu plano de trabalho, seu plano de futuro, não tem nenhuma característica, é uma pessoa, um cidadão normal, mas que tem a obrigação de estar tomando suas medicações no seu dia a dia para se manter bem na sua situação imunológica, preservada, né? E levando a vida, conduzindo a vida, cuidando dos filhos, né? Que é o que nós temos hoje. Muitos e muitos profissionais da infectologia hoje estão cuidando de 30, 40, 200, 300 pacientes, dependendo do tempo de profissão dele. A essa terceira fase você não deu um nome? Eu determino assim, é a fase atual, né? Porque eu não determinei não, porque esses são os pacientes incógnitos, né? Ok, mas assim, parece que alguns estudos mais recentes ou algumas avaliações, talvez até pesquisas, indicadores, estão mostrando aí um pouco de descuido aí da turma, ou nem tanto? Não, claro, isso aí sem dúvida nenhuma, né? Uma coisa é a gente falar do tratamento, da evolução do tratamento, que saiu de uma situação onde nós não fazíamos nada pelo paciente, né? Não tinha condições de fazermos nada do ponto de vista de medicamentos, né? E atual que nós temos um arsenal terapêutico de altíssima qualidade, potência contra o vírus e o menor efeito colateral possível, né?
Agora, do ponto de vista epidemiológico, infelizmente nós estamos vivendo uma situação muito semelhante a 90. Nós temos uma população de 20 a 40 anos, mas principalmente entre 20 e 35 anos, com um volume de contaminação, de infecção elevado, se comparado com outras faixas etárias, demonstrando que, apesar do conhecimento, apesar das informações que nós temos e todos os cidadãos hoje têm condições de ter, a prática do sexo seguro, infelizmente, não acontece. Justamente nessa que eu ia perguntar, apesar de existir várias campanhas, ainda é um número muito grande de pessoas que estão contaminadas. Por que o senhor acha que isso acontece? É porque esse é o nosso grande desafio enquanto pessoas ligadas à gestão pública, seja do secretário ao médico atendendo o seu paciente, né? Que é exatamente tentar mudar uma cultura, que é a cultura das relações sexuais sem os preservativos, ou, em outras palavras, sem realizar o sexo seguro, sem o uso do preservativo, né? E é em cima disso hoje que como nós não, infelizmente, nós estamos sendo, esse desafio nós não estamos vencendo ele, que é exatamente essa mudança de cultura, uma forma que a gestão pública e também a própria OMS hoje preconiza, é o tratamento de todos os pacientes que fez um diagnóstico, pessoa fez diagnóstico, é portador do HIV. Não precisa ter uma classificação, aquele é uma pessoa com AIDS, porque a classificação de AIDS é bem definida, mas o portador do HIV, hoje, qualquer pessoa com diagnóstico já começa o tratamento. Tem diferença, doutor Boaventura? Tem. Qual é? A diferença entre o portador do HIV e o paciente com AIDS, ele é diferente no seguinte aspecto. Primeiro, esse aqui já pode estar manifestando doenças oportunistas ou está numa situação imunológica tal que pode desenvolver uma doença oportunista a qualquer momento. O portador... Ele está vulnerável, está vulnerável, seria a palavra mais acertada. Vulnerável, suscetível, a probabilidade desse indivíduo desenvolver uma doença oportunista ou já está com doença oportunista, coloca ele nesse cenário de portador de AIDS. A pessoa portador do HIV é exatamente essas pessoas que têm uma imunidade bem satisfatória ainda, significa, tem um parâmetro que a gente faz um corte, que é de 350 da célula CD4, ou não teve, além desse parâmetro, não teve nenhuma doença oportunista ou doença relacionada à AIDS. Tá? Então, esse indivíduo, anteriormente, até 2013, não fazia o tratamento, não usava os antirretrovirais. Hoje, a partir de 2013, todo portador do HIV já tem uma indicação de tratamento e os profissionais que atuam querem que esses pacientes entrem no tratamento. Primeiro, para preservar essa situação imunológica. E isso é importantíssimo, é muito, muito importante. E segundo, esse portador, na medida que ele faz o tratamento, a carga viral dele, que pode estar variada, ela vai zerar, o exame não vai detectar o vírus. E esse portador, a probabilidade de ele contaminar alguém reduz a praticamente zero. Doutor Boaventura, essas campanhas como essa de 1º de dezembro têm sido, vamos dizer assim, insuficientes para conscientizar a população? Nesse aspecto, sim. Por quê? É aquilo que eu comentei anteriormente. Apesar de todo o conhecimento das informações, escola, televisão, mídia, as inúmeras campanhas, nós não conseguimos modificar o costume, os hábitos relativos à parte sexual das pessoas. E parece que não tem uma saída, né? Tem? A saída seria continuar apostando nisso e apostar no tratamento. Porque na medida que a gente trata esses indivíduos e eles percebem, são bem estimulados, a gente convence eles que eles devem ser tratados, nós também estamos reduzindo a probabilidade de contaminação de outros portadores, de outras pessoas, melhor dizendo. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui no Bom Dia Assembleia com o Dr. Boaventura Braz Queiroz. Fique ligado.
O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. Com a virtualização de processos e a eliminação do uso de papel, cerca de 1.600 hectares de área verde já foram preservados. O que antes levava tempo e papel, agora leva um bom exemplo para todo o Brasil. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. TV Assembleia. Informação com credibilidade. Estamos de volta aqui no Bom Dia Assembleia, recebendo nesse 1º de dezembro, Boaventura Braz Queiroz. Sara. Doutor, em relação ao tratamento, ainda existe preconceito ou uma resistência muito grande por parte das pessoas? Não, é interessante você falar hoje. Isso hoje, até pela simplificação do tratamento, hoje, por muito tempo, nós estávamos de 2012 até 2016, a principal terapia para os pacientes consistia em um único comprimido. Era a terapia preferencial, um único comprimido. Isso, de uma certa forma, já deu uma tranquilidade. Com um grupo limitado de pacientes que desenvolvia algum efeito adverso, tolerava bem essa terapia. Isso trouxe uma aderência ao tratamento muito interessante e um certo perda do estigma do tratamento em relação aos pacientes. Não que esse tratamento não fosse complexo, era assim, porque nesse único comprimido nós tínhamos 3 drogas. Né? Então, na verdade, você tinha 3 antirretrovirais num único comprimido. Isso foi muito interessante. Nesse 2017, nós passamos a utilizar um esquema que é mais potente do que essa medicação anterior e muito mais seguro do ponto de vista da relação com o vírus, porém com 2 comprimidos, mas também com aderência e uma aceitação muito boa. Então, essa simplificação no número de comprimidos, numa única tomada por dia, isso tem aumentado a aderência à terapia e essa adesão é fundamental para a gente ter o paciente com uma carga viral suprimida e melhorando o seu estado imunitário e fazendo com que esses pacientes tenham um padrão de vida muito satisfatório, praticamente nos seus hábitos do dia, praticamente igual a de qualquer outro não portador. Né? Doutor Boaventura, aproveitando sua presença aqui, tem doenças aí chamando a atenção das autoridades, né? O aumento dos casos, sífilis, HPV entre os jovens, me parece que mais da metade dos jovens estão infectados. Explique, por favor, vamos começar pelo HPV. Do HPV, o que nós temos que é o HPV primeiro, né? Bem lembrado. O HPV é um vírus, né, de uma família do herpes, né? E esse vírus, ele é um vírus que depois que a pessoa adquire, ele não tem como eliminá-lo. O máximo que nós conseguimos fazer é controlar esse vírus e nunca ter nenhuma manifestação. Mas, infelizmente, isso não acontece com todo mundo. Então, as mulheres, mais de 90% dos cânceres de colo uterinos estão relacionados com o HPV.
Então, daí a importância desse HPV ser, quer dizer, dessas mulheres, principalmente na hora que entram na adolescência, já serem vacinadas pela vacina do HPV, que é altamente segura e protetora. Vai proteger com certeza absoluta 70% dos HPVs responsáveis isso porque a vacina não consegue ter todos os sorotipos do HPV. Então ela consegue cobrir 70% daqueles vírus que causam o câncer de colo uterino. Tá? Então esse vírus pode, sem dúvida nenhuma, ser protegido, mas antes da pessoa se contaminar. Por isso a importância de fazer essa proteção exatamente na hora que começa a entrar a adolescência. A vacina. Exatamente. Lembrando que essa proteção, essa contaminação que pode ocorrer não é necessariamente sexual. O contato íntimo de uma menina que está na faixa dos 13 anos, 14 anos, com um namorado ou mesmo com material contaminado, pode trazer a infecção para essa mulher. Um simples contato também ou não? Um simples contato, um namoro um pouco mais pegado já pode provocar a transmissão desse vírus. Daí a importância de vacinar todas as meninas que entram já a partir dos 9 anos. Na pré-adolescência já deve ser vacinado. E é essa a recomendação, inclusive do ponto de vista de Ministério da Saúde. O que está faltando é vacina? Não, ou essas pessoas serem vacinadas? Infelizmente, nesse aspecto, nesse ponto do HPV, o que está faltando são as pessoas se vacinarem. Infelizmente, são os pais levarem essas crianças, pré-adolescente, adolescente, para que sejam vacinadas. Nós temos uma taxa de vacinação em relação ao que seria ideal, praticamente só de 50%. Muito aquém do desejado. E foi autorizado também a vacinação dos meninos, que, no meu modo de entender, perdeu-se muito tempo para chegar-se à conclusão que tinha que vacinar os meninos. É o óbvio. E qual faixa etária? A faixa etária dos meninos, pelo Ministério da Saúde, está entre 11 e 13 anos, salvo engano meu. Mas fora disso, não é necessária a vacina? É claro que é, só que por limitação econômica, por planos, né, econômicos, e fica limitada essa faixa. Mas se você tem um filho de 16, de 20 anos, ele tem mais é que vacinar. Procure uma rede particular e vacine essa criança. As meninas da mesma forma? A mesma coisa. Só que as meninas, a faixa etária é um pouco mais esticada na rede pública, né? E sífilis? Por que um aumento aí parece que extravagante aqui em Goiás, né? Vou voltar só um pouquinho com relação ao masculino e HPV. O câncer de orofaringe está infelizmente relacionado com HPV, principalmente nos meninos, né? nos homens, né? E também nas mulheres, mas principalmente nos homens. E ainda sobre o HPV, as verrugas genitais são a expressão mais observada do HPV, né? Que devem ser, obviamente, tratadas quando aparece. A sífilis hoje nós estamos vivendo uma situação calamitosa. Em 2015, nós já tínhamos uma situação para a sífilis já complicada. Porém, tivemos um complicador bem acentuado, que foi a falta de bezetacil no país inteiro. Nós passamos praticamente um ano inteiro sem bezetacil. Se já há um descontrole na área de doenças sexualmente transmissíveis, você imagina se falta o produto que ainda trata e pode reduzir a transmissão, que foi o que aconteceu nessa época. De lá para cá, um dia falta, outro dia as pessoas, por não ter nenhuma preocupação com a transmissão, tem contribuído para o volume de pacientes com sífilis estarem assim exagerados, né? Tá alarmante, né? Alarmante, essa é a palavra correta, né? E então toda hora que a gente cuida de um paciente, principalmente de adolescente, a gente tem que pedir exame de sífilis, porque infelizmente o nosso paciente tem tido um número muito acentuado de sífilis. Parece que aumentou mais de 450% em Goiás. Sem dúvida. É isso? Ok. Suas considerações finais? Bem, eu acho, primeiro que eu acho que esse espaço está foi muito interessante, porque a gente teve a oportunidade de
traçar um cenário das doenças sexualmente transmissíveis que estão preocupando tanto o gestor público quanto as pessoas envolvidas com isso, como é o caso dos jornalistas, né? Então, acho que o cidadão, com esse tipo de programa que nós tivemos a oportunidade de ter aqui, pôde ter uma visão geral das doenças sexualmente transmissíveis e tomar determinadas condutas para dentro de casa, inclusive, né? Muito obrigado pela presença e um bom dia. Eu que agradeço pela oportunidade, Murilo. Obrigado, Sara. Muito obrigada pela presença. E hoje é o último dia de atendimentos na 12ª Semana Nacional da Conciliação, realizada em Goiás pelo Tribunal de Justiça. O destaque para esta edição foi a descentralização dos atendimentos, possibilitando o cidadão buscar o serviço em mais de 8 diferentes endereços. CCJ aprova Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Veja outros destaques da comissão. Na pauta da CCJ dessa terça-feira, 2 processos foram aprovados na comissão. Um deles de autoria da deputada delegada Adriana Corsi, que cria o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio em Goiás. A deputada ressalta que o dia foi criado para lembrar de todas as vítimas que já sofreram agressão, e não para ser comemorado. Nós todos sabemos que a questão da violência doméstica, em especial a sua forma mais grave, que é o feminicídio, o homicídio de mulheres em situação de violência doméstica, é um dos maiores desafios que nós temos hoje no estado de Goiás, que infelizmente ocupa o 2º lugar entre os estados em relação a esse tipo de violência. Isso é uma vergonha para nós precisamos combater essa violência e eu entendi que era importante nós termos um dia que homenageia e lembra uma menina que foi vítima de feminicídio, a menina Rafaela de Alexânia, dia 6 de novembro, para que a vida dela nunca seja esquecida e nós tenhamos esse dia como um momento de reflexão, de debate, de mobilização sobre como estamos combatendo a violência contra mulheres e meninas em Goiás. Outro projeto com parecer favorável do deputado Henrique Arantes cria o Dia do Agente de Fiscalização Agropecuária no estado de Goiás. O deputado diz que a criação do dia fortalece a categoria. A criação de dia, na verdade, é muito simbólico. É bom para que a categoria possa reunir e todas elas são representadas por sindicato, eles fazem as suas reuniões, suas confraternizações e para poder lembrar os avanços que a categoria teve em lutas e conquistas e poder reorganizar para ver lutas futuras. Então, acho importante bastante nesse sentido. Projeto de lei apresentado pelo deputado Bruno Peixoto obriga concessionárias do serviço de fornecimento de água a instalar bloqueadores de ar, conforme solicitação do consumidor. Segundo o deputado, a medida deve evitar cobranças indevidas. E veja agora os destaques da sessão ordinária. Durante a apresentação de matérias, o deputado Francisco Júnior apresentou o projeto que determina a redução da carga horária a servidores públicos que são portadores de necessidades especiais e também a atletas profissionais. Já o deputado José Nelton usou a tribuna para repercutir decreto do então governador em exercício, José Elton, de outubro desse ano, que teria aumentado em 4,5% a alíquota da carne, do leite, arroz e do feijão. É um decreto que aumenta a inflação em Goiás, prejudica toda a população do estado de Goiás, porque mexe com a cesta básica. Durante a sessão ordinária foi aprovado o projeto do governo que incorpora a gratificação aos salários dos médicos do estado. Antes eles ganhavam R$ 3.200 e agora passarão a ganhar R$ 4.800 incorporados. Ao todo, 1.313 médicos serão beneficiados. Esse projeto, então, chegou na casa, encontramos um amplo apoio de todos os deputados da Assembleia Legislativa, que em momento algum tentaram obstruir ou mesmo emendar para dificultar a tramitação. E hoje a categoria dos médicos do serviço público podem comemorar então essa aprovação por unanimidade entre todos os deputados presentes e comemorar que a partir de agora, principalmente aqueles que estão aposentados ou que vão aposentar, tenham uma aposentadoria mais justa. Os deputados também repercutiram o projeto do Tribunal de Justiça, que deve chegar oficialmente à Assembleia Legislativa a qualquer momento. Ele determina a abertura de 40 cartórios em todo o estado de Goiás. Sob o ponto de vista de atendimento, melhora a população, de servir ao público, que é o nosso objetivo,
e objetivo de quem está no serviço público, eu vejo como um projeto muito bom, porque há tanto tempo não se cria novos cartórios no estado de Goiás e agora, através desse projeto, existe essa possibilidade de fazer essa criação, o projeto sendo aprovado, como acredito que vai ser aqui por essa casa. Se aumenta a oferta de serviço, é claro que vai aumentar, vai diminuir o preço de custas também. Eu entendo que veio em boa hora e o tribunal poderia fazer isso através de resolução, não quis fazer porque quis dividir também democraticamente com o Poder Legislativo essa responsabilidade. Então eu acho que o processo é muito interessante e eu fico feliz porque sou o presidente da comissão que vai discutir e vai decidir a respeito dessa matéria. Já o deputado Santana Gomes adiantou o assunto da primeira deliberação da CPI dos combustíveis. Nós descobrimos aí que há mais 2 meses foram presos na região de Anápolis, Goiânia, 10 fiscais do Inmetro que fiscalizavam postos que adulteravam combustível. Mas foram presos os fiscais e os postos que eles participaram. Nós já percebemos que a Polícia Federal já provou que isso aí é uma quadrilha organizada, que inclusive já trabalhou primeiro em cima dos fiscais. Então nós temos que saber, essa é a nossa proposta. Confira agora a agenda desta sexta-feira, 1º de dezembro. Daqui a pouco, às 8h30, acontece o Fórum de Psicologia. Uma iniciativa do deputado Francisco Júnior. O Bom Dia Assembleia de hoje fica por aqui. Uma excelente sexta-feira e um bom fim de semana para você. Um bom dia e um ótimo final de semana.